Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Tributação Sem Complicação, um programa da Câmara de Assuntos Tributários, vinculado à Federação do Comércio, que tem como objetivo disponibilizar aos contribuintes em geral, disponibilizar para toda a sociedade, aos associados em geral da FEComércio, informações sobre tributação, sobre essa relação fisco-contribuinte, de forma que permita uma relação mais saudável, uma relação mais construtiva e que a gente objetiva, através desses programas, levar uma informação de qualidade a todos. Hoje, para nossa satisfação, nós temos a presença de Marcelo Nogueira Reis e vamos tratar de um assunto que está no topo da onda, no topo da moda, que é a transação tributária. Então, a gente vai falar sobre transação, sobre mediação, sobre refis, sobre os chamados métodos alternativos de solução de litígio, só que agora envolvendo a Fazenda Pública. Então, Marcelo, meu primeiro, muito obrigado. Você que é um membro atuante da Câmara de Assuntos Tributários, um cara que está sempre presente com a gente, ajudando a gente nessa batalha. Meu muito obrigado e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado à FEComércio. Obrigado mesmo pela nossa comissão na Câmara de Assuntos Tributários. E o tema de hoje, espero que a gente consiga elucidar alguma dúvida que eventualmente algum contribuinte tenha, mas fico à sua disposição. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Primeira coisa, Marcelo, é a dúvida de todos. É um refis? O que é a transação? O que é a mediação? Quais são as características desse instituto? Eu acho que vale a pena você fazer essa separação para as pessoas entenderem que a gente trata de assuntos distintos. É bem difícil, até pegando uma deixa que você colocou aí sobre um assunto que está no topo da onda. Você veja, um assunto está no topo da onda. A transação tributária ela já tem previsão legal no Código Tributário Nacional de 1966, ou seja, desde 66, o Instituto está previsto como uma forma de extinção de crédito tributário, ou de dívida tributária, e durante anos e anos esse Instituto da Transação ficou sem ser operacionalizado. E muito deixou de ser porque muito se entendeu de que, como o crédito tributário ele é considerado como indisponível, o fisco não poderia transacionar, abrir mão da cobrança daquele crédito em função de algo que o contribuinte pudesse ceder por outro lado. Porque a transação, tecnicamente, é exatamente uma concessão mútua. Cede o fisco de um lado e cede o contribuinte de outro lado, de alguma forma. Então, você veja, né, como a gente está atrasado. Uma transação prevista nos Códigos Tributários de 66 e a primeira... O Código Tributário, o que é que ele fez? Ele permitiu que, mediante lei, o fisco, de uma forma geral, criasse as suas transações. Perfeito. E foi exatamente interessante também, de novo, do topo da onda. Você veja, a previsão da Bahia, isso é de se estranhar, veio no Código Tributário do Estado da Bahia, o COTEB. De 81, Sérgio. Ou seja, desde 81, nós aqui na Bahia temos previsão legal para instituir a transação. Faltava operacionalizar. Nunca se operacionalizou. Para o Estado, né? Nesses termos, porque nós vamos ver que a previsão que tem no Código Tributário do Estado, assim como tem no Código Tributário do município, ela tem alguns requisitos. Não é simplesmente o fisco dizer, eu vou transacionar. Não. Aquela lei, pelo menos a que está em vigor hoje no Estado da Bahia, e a que está em vigor no município de Salvador, eles têm condicionantes. E todas elas partindo de uma expressão que está no Código Tributário, no artigo 171, que é litígio. Sim. Ou seja, tem que haver um litígio para que haja a transação. Perfeito. E aí foi que você falou, diferença entre refis e transação. O refis é uma espécie de transação na parte que você fala em concessões mútuas. Normalmente, no refis, você tem uma dívida, você deixa de impugnar, você desiste da impugnação, você desiste de judicializar e leva aquilo para que o fisco dê redução de multa, diferimento de parcelas, Sim. Mas ali há uma concessão. E necessariamente no refis você não precisa ter um litígio, ou não precisava ter um litígio. Bastava créditos confessados, declarados e não pagos. Sim. E aí é que vem a transação e cria condicionante, porque o refis era uma espécie de roupa que você, se conseguir vestir, você vai e veste.
Não existe a costura no contribuinte. Não. O refis você tem uma dívida, você poderá pagar assim, com desconto assim, assado. A palavra facultativo, o fisco analisará, não existe no refis. Perfeito. Então, você tem direito àquela redução desde que você tenha uma dívida no valor de tanto. A transação já é diferente. Apesar do refis ser uma espécie de transação, o fisco começou a abominar o refis. Por quê? Porque o fisco quer ter na mão uma espécie de análise personalíssima. Ele não quer dar a transação, os descontos, a quem se apresentar. Ele quer dar e dará, como dar, para aqueles que precisam da transação. Essa foi a grande mudança de paradigma. Sim. Do refis para a transação. Você veja que a lei da transação hoje, ela não fala mais em conceder bastando pedir. Não. Dependerá da capacidade de pagamento, dependerá do grau de recuperabilidade daquela dívida, ou seja, eles só dão descontos e bons descontos para dívidas que eles considerem como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Não é qualquer dívida como no refis. Isso. Por isso que a cultura do refis foi acabando. O fisco não quer mais refis, porque ele não quer dar tudo para qualquer um, ele quer dar para quem precisar. Usando o seu exemplo da roupa, ele está customizando a roupa para aquela pessoa. Quem precisa vestir a roupa. Quem precisa, exatamente. Diferente do refis. O refis era geral e esse é específico para aqueles contribuintes que preencham aqueles requisitos. Pronto. Por que essa mudança de rumo? O fisco... Estou falando notadamente o federal. Sim. Porque essa história de refis começou muito lá, no federal. Então, eles faziam o quê? Simplesmente davam o desconto. Precisando ou não precisando. E criou assim, a cultura da inadimplência no contribuinte. A cultura do refis. A cultura do refis. Ah, não vou pagar, daqui a pouco vem um refis. Isso. Ah, não vou pagar, daqui a pouco vem um refis. Eles foram mudando. Você não vai pagar? Vai ser a oportunidade? Vai, mas não vai ser assim. Primeiro, eu vou analisar se você tem capacidade de me pagar e se você tem estrutura e precisa disso. Então, hoje em dia, notadamente na Procuradoria, eles fazem uma análise que eles chamam de CAPAG, capacidade de pagamento. Isso. Então, depender da sua capacidade de pagamento, não dá desconto nenhum. E pensa, não, você não precisa. Você tem um faturamento de X, você tem uma capacidade de pagamento, você tem uma folha tal, que absorve tranquilamente o pagamento desse tributo parcelado normalmente, sem desconto. Então, a cultura foi mudando. E está mudando. Perfeito. Então, esta é uma análise feita na linha da Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí, se a gente vai para o município, já não tem essa avaliação. O município cumpre fielmente o que está na lei municipal, que são o quê? As condições. E qual é a principal condição? Matéria controvertida. Controvérsia. A questão da controvérsia da discussão. Exatamente. Né? Que pode ser administrativa ou judicial, basta ter uma controvérsia. Basta ter uma controvérsia, exatamente. Uma dívida impugnada administrativamente, IPTU impugnado. Impugnado. É até uma questão interessante discutir isso, porque o IPTU, de forma genérica, ele está impugnado. Sim, pela questão da DIN lá da OAB, né? Da OAB e do MP. Ou seja, é uma questão controvertida? É controvertida, mas não por ação do devedor. Eu não sei ainda se a Cefaz, analisando esse caso concreto, onde não há uma controvérsia individualizada, mas há uma controvérsia quanto ao assunto, se ela admitirá transacionar. Perfeito. Mas você veja, aqui, por exemplo, essa é o decreto regulamentando a lei municipal. Decreto recente. E que tem prazo para acabar agora em outubro. 18 de outubro. 18 de outubro. Inclusive, não tem sentido. Se já está previsto na lei. E já estava há muito tempo, né? Essa previsão é do primeiro código. Do primeiro código. Do município. De 4276. O 4276. Exato. 4279. 79. É de 90. Bom, não importa. O que importa é, desde 90 tem previsão legal de transação. Isso. Aí vem, depois renovado com o novo Código Tributário, lá em 2006, e agora vem o decreto botando prazo. Mas prazo por quê? Você está previsto na lei. Sendo que as condições já são as mesmas da lei. Exatamente as mesmas. O que eles estão regulamentando apenas é o grau do desconto. Perfeito. Pronto, então não tem sentido. Então, bastando ter matéria controvertida quanto ao cálculo, erro ou ignorância excusável em relação ao sujeito passivo, conflito de competência, coisas que já estão na lei. Então,
Se já está na lei, por que limitar? Por que não deixar a porta aberta? E aí é que eu volto e trago esse assunto, porque isso sim é interessante. Como você falou, esse assunto está no topo da onda. Não está no topo da onda por causa desse decreto. Sim. Mas a Procuradoria Municipal já pratica a transação há muito tempo. Sim, foi praticado durante um bom tempo. E pratica, independente daqui, só que o grau de desconto é dado na negociação. Então você levava o assunto, mostrava a controvérsia, mostrava o risco do município perder aquela briga e dizendo, olha, se você me der o desconto XYZ, eu desisto da minha briga administrativa ou judicial, chegamos no consenso da transação. Ou seja, o Instituto sempre teve previsto, como tem no Estado, da mesmíssima forma. E o Estado também transaciona. Então, o diploma legal está disponível. O que nós estamos fazendo aqui agora é mostrar ao contribuinte que ele sempre teve isso à disposição. Ele não usa ou não usava por desconhecimento. Agora, com essas figuras do decreto municipal e provavelmente de uma legislação estadual na mesma linha, sim, nós vamos chamar popularizar o assunto da transação. Desde que o contribuinte se encaixe nos requisitos. Não vai lá qualquer um bater a porta que não vai conseguir. Esse é o ponto. Porque sempre tem que falar transação da Receita Federal, Procuradoria, sim, transação do Estado, transação do município. Regulamentos distintos. A sua roupa. Se hoje o Estado da Bahia quiser regulamentar a lei que já existe, ele terá que se limitar àquelas previsões, que é basicamente a mesma, questão controvertida, litígio. Agora, pode ser que o Estado da Bahia, a gente já ouviu dizer que parece que existe uma legislação sendo montada na linha da Procuradoria da Fazenda Nacional. Perfeito. Ou seja, na linha de quem precisa, não na linha de quem deve, como gerar, de forma geral. E nem na linha da controvérsia. Vai muito mais pela capacidade de pagamento. Então a gente não sabe como virá, mas não poderá vir neste momento se não for obedecendo o que está no COTEP. Por isso que, se quiser fazer diferente, tem que fazer uma nova lei específica da transação, criando as condições que eles queiram, dentro até do modelo da Procuradoria da Fazenda Nacional. Coisa que São Paulo está lá já, né, no forno. Sim. Ele chamado de transassaço, como é? Transacionaço. Um negócio desse. Já saiu na frente. Já tá saindo na frente. Interessantíssimo. Até eu gostei, adorei o nome. Pô, cara, a gente quer a coisa não acha, né? Mas adorei o nome que os caras deram lá na Assembleia, rapaz. Pô, não importa. O que importa é que São Paulo já saiu na frente, em termos estaduais. Aí, transaciona São Paulo. Transaciona São Paulo. É, exatamente. Isso é legal, porque você dá uma roupagem nova, uma coisa que já existe há anos. 200 anos. Já está lá a lei prevendo. Agora, quer fazer uma coisa diferente. Certamente quer fazer nos moldes da Procuradoria. Você está dizendo que as portas se fecharam para o Refis? Para a turma que fica aí naquela eterna expectativa. Quando virar o Refis, as portas se fecharam? Não vai fechar essa porta. Tem muita gente precisando de Refis. A verdade é que o Refis é resultado de uma confusão na legislação. Sim. O contribuinte está pagando achando que está certo. Amanhã ele descobre que está errado. Aí vai ao judiciário e diz que ele está certo. Ou seja, ele sempre está criando dívida, mas dívida oriunda da confusão legislativa, desse todo mundo chama de manicômio, né, tributário. Então, toda vez existirá dívida. E ela precisa ter oportunidades de ela pagar com descontos mesmo, porque senão fica impagável. Uma dívida na Receita Federal, hoje, a multa mínima é 75%, podendo chegar a 150% ou 212%. Fora o juros Selic. Isso é impagável. Você até admite pagar a dívida tributária, o seu débito. Mas seu débito, mais uma multa de 150% ou 200%, fica impagável. Tem que vir de quando em quando, refis, transação, oportunidades, como veio agora o Desenrola, não veio? Sim, para os contribuintes normais, com o banco. Pô, acabou. Então é isso aí. Tem que limpar o cadastro. Nem todo mundo que deve é marginal. Muito pelo contrário. A maioria não é. Sabe. A maioria não é. Pois é. Então tem que oportunizar. Você não pode encarar o contribuinte que precisa do refis como, aquele cara. Não é assim. E a gente sabe que não é assim. Hoje até, Marcelo, saiu a lei do CARF, sobre o CARF, e saiu a autorregularização, que é, em situações específicas, permitindo ao contribuinte regularizar de forma voluntária o pagamento de algum tributo que não tenha sido declarado ou coisa do tipo, com uma série de benefícios. Então,
dentro desse espírito que você está falando, que é de isso, autorregularização, de conformidade tributária. Vamos abrir aspas. Isso Sim. é o quê? É refis. Refis. Sim, todos os refis trouxeram esta cláusula. Com especificidades. Uma delas era assim, você quer declarar? Você declara e você vai pagar sem multa, sem juros, papapá. E não é nem fiscalização, é autodenúncia. Isso. Porque o que precisaria é até evoluir mais. Evolução no sentido de que mesmo que um auditor te visite, mesmo que o auditor enxergue o seu problema e sua dívida, ele, na primeira fiscalização, pelo menos, deveria oportunizar você. Olha, já vi, está aqui seu problema é esse, você tem 30 dias para pagar, se você quiser, sem multa, sem nada. Pronto, show. Isso é que a gente chama de fiscalização educativa. Exatamente. Agora, se o cara volta lá, e ele pega o mesmo problema, aí é reincidência. Reincidência não teria esse favor, esse benefício. Ou seja, a fiscalização tem que entender que não dá para cobrar de quem não pode pagar. E é verdade, isso é um fato. Às vezes, o que é que a gente entra nessa história? Os advogados. Sim. Para administrar o passivo. Não é para não pagar, é para administrar. Porque um dia, para o contribuinte poder pagar na melhor condição. Às vezes a gente não entra para ganhar um processo, a gente entra para diminuir a dívida ou administrar o passivo. É essa a função da gente, entre outros. Sim. Quando você fala, a gente tem a transação, a gente teria outros mecanismos de solução de litígio, ou de negociação, ou de composição, ou de solução do passivo junto aos entes? Como nós estamos na Bahia, sim. Na Bahia, neste momento, existem essas, vamos chamar, as três coisas. Débitos federais, as transações, seja individual, que é aquela, vamos chamar, daquela lei de 2000, que é a base CONA. Tem agora o edital 03, que cria outras condições para débitos menores do que até 50 milhões. E temos as condições do Estado da Bahia, que é esta transação, o resto é parcelamento 60%. E o município de Salvador que trouxe essa novidade, com a regulamentação do que já existe. A mediação nós não temos. Existe já, que eu lembre, em Porto Alegre, já com lei aprovada e em vigor. Ou seja, deve estar funcionando lá, com câmaras de mediação. Determinados assuntos são levados para aquela câmara, onde tem especialistas, que não vai haver um contencioso. É um especialista isento, que vai ouvir as duas partes e vai dar o entendimento dele. Marcelo, é a mediação propriamente dita. Mas... Você, com sua experiência, a gente resolveria muito problema de IPTU, de discussão de valor venal. Muitas discussões bobas seriam resolvidas de forma rápida e inteligente, que o contribuinte se sentiria acolhido e incentivado à regularização tributária. Quando você vai impugnar um carnê de IPTU, impugna, vai para a primeira instância, SEJU, que manda para anunciar, depois manda para a segunda, e fica naquela, recurso para lá, recurso para cá. Se a gente elegesse o árbitro, árbitro técnico, porque IPTU é uma questão técnica, não é jurídica. Quanto vale a sua casa? Ninguém vai alegar no conselho, ou na arbitragem, ou na mediação, a inconstitucionalidade do IPTU. Não é para isso. Quanto vale, exatamente? Vou levar meu laudo, a prefeitura vai levar o laudo dela, e o técnico vai dizer, eu acho que a razão está com você, ou misto. Ou misto. Dará uma definição, as duas partes concordam, acabou o litígio, não tem briga, não tem judiciário, processo rapidinho, 2 meses, acabou, 3 meses. Exatamente. E isso, você deu exemplo de IPTU, mas poderia acontecer com, classificação de mercadorias importadas, aquela coisa, isso aqui é chinelo, é bota, aquela brincadeira que eu fico, isso é bombom, wafer. Pô, isso não precisa estar sendo discutido judicialmente, nem juridicamente, porque a definição é técnica. É do fato. É um fato, aquilo que uma miséria ali é o quê? E vai jogar um técnico para dizer que isso aqui é um bombom de chocolate. Não, isso aqui é um wafer, isso aqui é um biscoito, porque cada um tem uma classificação. Então, isso é o futuro, está chegando, já chegou na transação, vai chegar na mediação, mas voltamos à questão da indisponibilidade do crédito tributário. Será que isso pode acontecer, o fisco se satisfazer com uma decisão de um árbitro que não seja necessariamente um auditor? Eu acho que o caminho tem que levar para isso, né? Porque eu acho que o fisco, na medida até, Marcelo, quando o fisco ele abomina ou ele, de certa forma, ele escanteia a história do refis e elege a transação como a bola da vez, ele está reconhecendo para mim de que há uma necessidade de recuperar um passado. Há uma necessidade de regularização, de conformidade, até porque todo mundo precisa de certidão hoje para tudo. Então, precisa se encontrar alternativas
de diminuir a litigiosidade, porque todo mundo já chegou também que a justiça é cara, é inoperante, não funciona, do ponto de vista tributário, tecnicamente não funciona corretamente. Então, a gente precisa, eu acho que a CAT também tem essa função da gente incentivar isso, tentar convencer a Secretaria da Fazenda, seja lá quem for, para que use esses métodos alternativos de litígio, que não vai trazer prejuízo para ninguém. Eu acho que só vai aumentar a arrecadação com o passar do tempo e com a educação tributária. E eles usam, só que falta provocação. Sim. E por que falta provocação? Porque o contribuinte não sabe que existe à disposição dele, já existia no Estado desde 81 e o outro desde 90, já existia a figura da transação. É só levar. Sim. Pega o problema, leva para a Procuradoria, faz uma bela de uma petição, expondo o porquê da transação ser justa para ambas as partes e acabou. Mas não. Nossa função aqui é exatamente essa, é divulgar isso. Sempre esteve à disposição, está à disposição e tem que ser bem usado. Agora tem que ser bem usado. Não adianta pedir qualquer coisa para transacionar, porque as condições estão na lei. Perfeito, perfeito. Marcelo, só tenho a agradecer. Eu acho que a gente bateu um papo muito bom, um papo elucidativo. Ótimo, também. Eu acho que a nossa função é levar conhecimento para as pessoas, levar conhecimento para os contribuintes das alternativas que a própria lei prevê, sem nenhum tipo de esquema, sem nenhum tipo de artimanha. Tem muita gente aí que liga, não tem esquema, está na lei, está previsto, é direito de todos, não é daquele A, B ou C. Todos, desde que se enquadrem, terão direito e terão o mesmo tratamento. Perfeito, exatamente isso. Eu agradeço mais uma vez a tua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. E até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu.